reunião clínica semanal da disciplina de nefrologia da Universidade Federal de São Paulo. Hoje o assunto é um assunto, nós estamos tratando bastante do Covid. O assunto, durante o mês de dezembro, teve um surto de H3N2, que motivou essa nova forma de apresentação aqui. Nós convidamos a doutora Nancy Belei para falar sobre influenza, epidemiologia por infecções, vacinação e tratamento. A doutora Nancy colabora sempre com as nossas reuniões. Aqui no hospital nós temos um paciente imunossuprimido que lida bastante com quadro infeccioso. E alguns surtos, a Nancy e o Celso sempre estão presentes para nos orientar. A Nancy é graduada em medicina, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado aqui na Unifesp. É professora afiliada, pesquisadora da disciplina de doença infecciosa parasitária da Unifesp. Muito obrigado, Nancy, mais uma vez pela sua presença e muito obrigado por trazer seu conhecimento mais uma vez aqui para o nosso grupo que lida com uma população imunossuprimido muito mais suscetível à doença infecciosa grave. Muito obrigado, Nancy. Bom dia, obrigado, Medina, pelo convite para participar dessa reunião. É sempre um prazer estar aqui com o seu grupo, aqui no Hospital do Rim. Eu vou colocar, então, a minha apresentação. Tudo ok? Estão enxergando? Então, vou começar. Bom, então a gente vai conversar sobre influenza. Eu vou, a partir de alguns tópicos da epidemiologia, discutir alguns casos de co-infecção que a gente teve, tentar entender o papel da vacinação neste momento e nas próximos programas que a gente vai ter e discutir rapidamente o tratamento no final. Só para recordar, influenza, antes da pandemia, isso é um estudo que foi feito pela OMS e pelo CDC e pelo ECDC da Europa. Anualmente, a gente tem 650 mil mortes relacionadas à doença respiratória por influenza no ano, todas as epidemias anuais, com esses custos que a gente está vendo aqui e com esses números em torno de óbitos, hospitalizações e infecções na comunidade. Essa tabela é uma tabela da Vigilância Nacional de Influenza. Como vocês sabem, a síndrome respiratória aguda grave, ela deve ser notificada independente do diagnóstico, se é influenza, se é Covid ou se é outro vírus respiratório. O que eu estou querendo chamar atenção nessa tabela? Então, a gente está vendo de 2013 até 2018, casos de síndrome respiratória aguda grave e óbitos. E eu ressaltei aqui o estado de São Paulo, principalmente porque a nossa vigilância é uma das vigilâncias em termos de influenza mais consistente do país, assim como Paraná e o estado de Minas Gerais. Então, vejam que em alguns anos a gente chega a ter, durante a epidemia de influenza, que dura aí 2 a 3 meses, com um pico de 6 a 8 semanas, a gente chega a ter 2.500 casos de síndrome respiratória aguda grave notificados, isso é livre demanda dos hospitais, com cerca de 581 óbitos. Isso varia de ano para ano, a gente tem ano que esse número é menor, depende da desconfiança do clínico, da possibilidade de fazer teste, mas vejam que isso é um número importante, e aqui eu estou mostrando a letalidade que a gente tem nesses serviços hospitalares estaduais. Aqui eu tenho serviço público e alguns serviços privados que notificam, e queria chamar a atenção dos senhores para a faixa etária dos óbitos. Vejam que a mediana da faixa etária dos óbitos fica entre 50 e 60 anos de idade, na maioria das vezes. Muito bem, tanto faz se a epidemia ela é mais intensa por H1N1 ou ela é mais intensa por H3N2, os principais grupos de risco que vão a óbito são, primeiro, sempre os adultos maiores de 60 anos, segundo lugar, aqueles com doença cardiovascular crônica, diabetes e pneumopatia, e isso não se modifica independente do tipo de vírus que está predominando. E, claro, são esses os grupos também de risco da Covid-19. Se no começo da Covid-19 a gente achava que as grávidas e as crianças estavam mais protegidas, o que não acontece com influenza, agora a gente tem visto que grávidas, sim, também complicam com Covid-19 e principalmente crianças, talvez pelo impacto maior da pandemia.
Esse estudo é um estudo muito interessante que foi feito na França, que tem uma vigilância de influenza muito importante, laboratório de referência nacional e internacional. E o que eles fizeram? Eles levantaram durante a primeira onda da Covid, portanto, sem ainda vacinação na França, cerca de 89 mil pacientes que foram hospitalizados e compararam com o ano anterior, quando eles tiveram 45 mil pacientes hospitalizados na França por influenza. E tem uma série de dados interessantes que os senhores podem depois dar uma olhada, mas vejam aqui, a mortalidade hospitalar por Covid dos que estavam no hospital, 16,9% e 5,8% para influenza. Hospitalizados por Covid tinham mais, claro, dificuldade respiratória, precisando muitas vezes de ventilação mecânica, mais frequente embolia pulmonar, choque séptico, e para influenza, mais infarto e mais descompensação em arritmia, principalmente em fibrilação atrial, e tempo de permanência em UTI muito maior, em torno de 15 dias para Covid e 8 dias para influenza. Essa questão do doente cardiovascular, que ele tem uma importância grande em pacientes com influenza e também em Covid, tem-se visto alguns dados, mas para influenza isso é muito claro, e esse é um estudo clássico que foi publicado em 2018 no New England, que os senhores devem conhecer, mostrando que quando eu tenho uma temporada importante de influenza, eu tenho um risco em até uma semana depois de 6 a 10 vezes aumentado de ter maior ocorrência naqueles indivíduos com doença coronariana de um evento de infarto agudo. E outros estudos mostraram maior risco de acidente vascular cerebral por várias semanas e maior risco de descompensação de insuficiência cardíaca congestiva. Essa questão da associação da influenza com descompensação cardíaca e infarto, ela já é conhecida nesse artigo que foi publicado em 1932, que foi uma avaliação da gripe espanhola, quando que eles viram que em períodos epidêmicos que você tinha a gripe espanhola e que teve um impacto até 1929 em epidemias que foram recorrendo, você tinha morte por pneumonia, mas você tinha aumento também das mortes cardíacas, mostrando essa associação importante. O que aconteceu depois da pandemia? Então, a gente teve a pandemia iniciada em janeiro de 2020, e eu estou mostrando aqui alguns estudos da Organização Mundial de Saúde, mostrando na América do Sul e na América do Norte, temporadas de influenza dos anos anteriores, aqui é a carga de influenza, e vejam, 2020 e 2021, a gente viu esse achatamento das epidemias, praticamente o vírus influenza circulou muito pouco, e isso tanto na América do Sul como na América do Norte, foi o que se viu em 2020 e 2021. Esse é o dado da Vigilância Nacional de Influenza, aqui no Brasil, conduzida pelo Ministério da Saúde. Essa vigilância ela precisa ser entendida, são amostras semanais que são coletadas, e no mínimo 5 amostras coletadas, enviadas para os laboratórios regionais de casos de síndrome gripal, e a detecção de vírus, quando disponível, do painel viral, quando não, só do vírus influenza e da Covid. O que vocês estão vendo aqui é 2021. Então, essa cor laranja é a cor do SARS-CoV-2. Então, vejam que praticamente predominando aí, aqui estão as semanas epidemiológicas, semana 1 é a primeira semana de janeiro e aqui é a última semana. Vejam que o vírus sincicial voltou, apesar de estar desaparecido em 2020, ele voltou e voltou de uma forma irregular, aparecendo durante o ano todo, que é uma coisa importante para imunodeprimido. O rinovírus, que nunca deixou de circular, mesmo durante a pandemia, o que mostra que, apesar do uso de álcool gel, a gente falhou um pouco, porque o rinovírus é um vírus essencialmente de contato, a gente se inocula assim, ele circulou, embora em menor proporção, mas o ano inteiro, e amarelinho e azulzinho é o influenza A H3N2, ou tipado ou não tipado, mas é o H3N2 que começa a aparecer no final do ano, isso em termos da vigilância nacional. O que a gente viu no mundo todo? Até abril também, outubro, a gente não via influenza na maior parte do mundo. Onde que tinha influenza, que foi detectado em maior intensidade, em outubro, foi na África,
um pouco aqui na Índia. E, curiosamente, na Índia, o que aconteceu? Quando a epidemia de Delta, em outubro, novembro de 2021, começou a diminuir, veio uma epidemia de H3N2, algo que já dava um prenúncio do que poderia acontecer aqui no Brasil e em outras regiões. Lembrando que a Índia, ela tem um perfil sazonal e também uma diversidade muito parecida com a nossa em termos de influenza. Às vezes, algumas regiões do país têm influenza e outras regiões naquela época não têm. E aí o que a gente viu foi essa recorrência a partir de novembro, dezembro, janeiro, do H3N2, que começou no Rio de Janeiro, e aqui eu estou mostrando a estrutura da Vigilância Nacional de Influenza. Vocês estão vendo o Brasil, nós temos 239 unidades sentinelas, administradas pelo Ministério da Saúde, em que pese que é muito irregular, às vezes falta teste, enfim, com toda a dificuldade nacional que nós temos, mas essas unidades sentinelas têm que enviar 5 amostras semanais de síndrome gripal para ser testadas. Durante o ano todo, é assim que a gente faz a vigilância e coleta de amostras para entender que tipo de vírus está circulando. Isso vai para os LACENs e vai para os institutos Fiocruz, Adolfo Lutz, Evandro Chagas, para entender circulação de influenza. E, a partir de novembro, nós tivemos a grande recorrência no Rio de Janeiro, de H3N2, aí São Paulo, Bahia, Paraná e já em vários estados. Esse é um dado que foi me fornecido pela doutora Thelma Carvalhanas ontem, que é o dado atualizado do mês de janeiro. Então, vocês veem, semana 1 a semana 4 de janeiro desse ano, os dados, o que teve acumulado em 2021 de síndrome respiratória aguda grave, aqui em função de Covid-19, e o que a gente teve só em 2022 de influenza acumulado no estado de São Paulo, número de SRAG e óbitos, e com predomínio amarelinho do influenza A e azulzinho, isso é H3N2, é que quando você detecta que não é H1N1, depois você tem que fazer um segundo passo para documentar que é H3N2, mas provavelmente, então vejam, a grande circulação é de H3N2, pelo menos aqui no estado de São Paulo, sem uma circulação importante de influenza B, e as faixas etárias que foram acometidas, praticamente todas as faixas etárias de influenza causando SRAG. Muita gente se perguntou, puxa, mas é muito atípico a gente ter o influenza tão fora de época, no verão, né, com pancada de chuva. Queria lembrar aos senhores que na região norte e nordeste do país, o influenza normalmente começa a aumentar o número de casos em janeiro e fevereiro. E foi o que a gente viu, a grande epidemia de H1N1 que ocorreu em 2019 no Amazonas, né? Aqui eu estou mostrando o H1N1, em seguida o vírus sincicial respiratório, o que determinou naquela época também um esgotamento de leitos de UTI que não estavam preparados para receber um grande número de pessoas com influenza H1N1 e em seguida, crianças com vírus sincicial respiratório. Então, é possível, se você tem um vírus que deixou de circular, ou faz tempo que não circula, e você tem uma epidemia, ainda que num período que você não tem um clima tão propenso, que é o clima mais frio e o clima mais seco. E vou mostrar para os senhores a vigilância que a gente fez no Hospital São Paulo, desde o começo da pandemia. Nós testávamos todos os pacientes hospitalizados que internavam com suspeita de Covid, nós testávamos para influenza aqueles que eram negativos. Então, o paciente tinha suspeita de Covid, testava Covid, era positivo, se era negativo, a gente testava influenza A e B. E vejam que a gente teve em 2020, de todos os hospitalizados negativos para Covid, só esse número de casos e a maioria de influenza B. Depois de julho, nós não tivemos nada até outubro, 0. E aí a gente vai ter, a partir de novembro até agora, eu estou mostrando aqui as semanas, né? Isso é a semana epidemiológica, então é novembro, quando eu tenho o primeiro caso, que foi uma gestante internada com influenza H3N2, e vocês vão vendo que semanalmente, até a semana passada, eu vou tendo um aumento isso são número de casos hospitalizados. Nessa semana aqui do Natal eu tive 26 casos hospitalizados com influenza, e no mês de dezembro eu tive 2 casos
hospitalizados com Covid. Então, realmente mostrando que a gente teve esse surto, né, essa epidemia na cidade, e aí um aumento da testagem dando positivo, e a gente começa a perceber depois um decréscimo importante. Os dados dessa semana eu ainda não tenho. E mostrando aqui para os senhores, então, a nossa curva, né? 2020, aqui está o Covid, aqui pacientes hospitalizados, praticamente não vimos influenza, muito pouco. Chega em novembro, começa a aumentar, um pico em dezembro, e depois começa a cair. Coincidentemente, começa a subir a nossa detecção de Covid de novo, que em novembro e dezembro tinha sido um número muito pequeno em pacientes hospitalizados, começa a subir de novo. E aqui mostrando por semana, e isso é um dado muito interessante, como é possível para a influenza, a despeito de ocorrer numa época fora do ano, a gente prevê mais ou menos o tempo que o influenza vai circular na comunidade. Isso é uma característica do influenza que a gente gostaria que o coronavírus pudesse seguir, né? Veja os senhores que normalmente, se a gente pegar os livros-textos, influenza circula numa determinada comunidade de 6 a 8 semanas. E é o que a gente viu aqui no nosso hospital, quando a gente fez por semana, veja os senhores, se a gente contar, isso dá mais ou menos 6 a 8 semanas, quando eu vejo esses números cair. Isso permite que a gente se organize em termos de leito, de testagem e até de comunicação com a comunidade. Muito bem. Então, por que a influenza mudou, se modificou durante a Covid? Claramente, pelo distanciamento social, uso de máscara, escassez de viagem internacional, o influenza viaja pelo mundo, né, as cepas, criança fora da escola, as crianças de 3 a 8 anos de idade são as crianças que são o vetor do influenza na comunidade, isso é muito claro. Então, com isso, com diminuição de hospedeiro, a gente teve uma diminuição importante e também se considera que, principalmente, as regiões tropicais são as regiões do mundo onde a gente fica mantendo um certo nível de infecção por influenza. Isso acontece no leste e sudeste asiático, na Índia, que seriam fontes globais, por exemplo, do vírus H3N2. E a gente sabe que nas regiões próximas ao Equador, a gente teve um número menor de Covid e uma certa detecção mínima de influenza nesses períodos, o que deve ter permitido que, quando voltaram as viagens, a gente tivesse eclosão em alguns países. Uma questão importante da gente entender é esse estudo, e tem vários outros estudos mostrando que quando eu tenho uma carga de influenza, que é o que eu estou mostrando nessa curva aqui de baixo, né, uma carga de influenza muito importante, eu tenho uma diminuição em seguida do número de suscetíveis na população. E aqui a porcentagem de suscetíveis, quer seja pela infecção, quer seja pela vacinação. E como isso é regular, eu vou tendo essas ondas, aumenta e diminui o número de suscetíveis. O que aconteceu em 2020, essa questão, lockdown, afastamento, máscara, criança fora da escola, eu tive um número muito pequeno de ocorrências de influenza e aumentou o meu número de suscetíveis. E isso explica quando eu tenho uma explosão de casos, quando começa um novo surto de influenza que, por acaso, acometeu uma comunidade, como a gente viu na Rocinha, no Rio de Janeiro. Aí eu vou ter uma epidemia mais precoce, que pode acontecer em qualquer momento, e muito apiculada, que foi o que a gente viu. Há a questão também que se discutiu que em 2021 a população brasileira aderiu muito pouco à vacina de gripe, em 2020 aderiu muito, em 2021 muito pouco, principalmente porque a preocupação em 2021 era vacinar para a Covid, e isso que estava na mente e na mídia das pessoas, houve falta de campanha. O fato é que nós tivemos, por exemplo, no grupo de risco de idosos, que a gente sempre tinha uma aderência acima de 90%, nas semanas que se seguiram à vacinação, a gente não atingia 54% dos idosos, depois é que nós conseguimos aumentar um pouco a taxa, a mesma coisa para gestantes e crianças, o fato é que a gente teve uma diminuição importante, mas não foi só isso.
Se a gente olhar o perfil do H3N2, vejam, as últimas epidemias que nós tivemos até 2017, elas foram muito mais intensas por H1N1 do que por H3N2, deixando um grande número de pessoas sem convívio com H3N2 e crianças que foram nascendo também sem convívio com esse vírus. De forma que dois estudos, esses estudos são de 2021, da Universidade de Harvard, em Minnesota, onde eles previram que as próximas temporadas de influenza a gente teria um aumento expressivo de hospitalização e principalmente nos grupos de risco, os extremos de idade e as crianças menores de 2 anos, porque não tiveram o print inicial do influenza. Do que a gente está falando? Por que agora a gente vê um H3N2 e com uma importância maior em população idosa? O primeiro influenza a gente nunca esquece. A gente vai responder melhor à vacina e à influenza com aqueles que a gente conviveu até os 8 anos de idade, que é quando a gente tem até 8 anos as primeiras infecções por influenza. Então, dependendo do ano que você nasceu, você conviveu mais com o vírus H1N1 ou com o vírus H3N2, ou se você nasceu aqui entre 57 e 68, com vírus que não circula mais. E aí a nossa resposta, dependendo para H1 ou para H3, que são vírus bem diferentes, vai ser muito diferente. E agora, pensando que muitas crianças não conviveram com influenza e a nossa população mais idosa também não conviveu com H3N2, nasceu antes da circulação do H3N2, que surgiu em 68, e ainda está mais vulnerável pelas infecções com Covid, é possível que a gente enfrente nas próximas temporadas, não só o que viu com H3N2, mas também o restante da população, impacto maior de influenza B e H1N1. Muito bem. Qual é o problema do H3N2? Em 2017, os Estados Unidos tiveram uma epidemia muito importante, eles tiveram que abrir hospitais, tendas de campanha em frente a alguns hospitais, principalmente na Geórgia, em alguns locais, devido a uma epidemia importante de H3N2, que eles consideraram que foi a maior em 4 décadas. E a efetividade da vacina naquele ano foi só de 40%. E quem mais hospitalizou foram pacientes acima de 65 anos de idade, estes com comorbidades e crianças. Que foi o que a gente viu no nosso hospital, além das gestantes, né? E mostrando aqui que temporadas de H3N2, que é o que a gente está vendo aqui a gente está vendo uma bolinha, né, que metade, quando eu tenho uma temporada que predomina H3N2, que é o vermelhinho, eu tenho muito mais hospitalização do que quando eu tenho, por exemplo, aqui uma temporada que predomina o H1N1. Isso porque quem tende a hospitalizar mais é sempre idoso e é sempre indivíduo com comorbidade, e as comorbidades acabam acometendo os indivíduos acima de 50 anos de idade, quando eu já começo a ter a imunossenescência. Existem estudos mostrando que a nossa resposta celular, a partir dos 50 anos de idade, para a influenza e também para a Covid, tem um estudo do professor Khalil, de imuno, da USP, que ele mostra claramente isso. A nossa resposta celular, a partir dos 50 anos de idade, ela se modifica e a gente já começa a ter uma imunossenescência que é progressiva a cada 10 anos e diminuindo de forma importante acima dos 70, 80 anos de idade. Por outro lado, o H3N2, às vezes, ele tem casos atípicos. Não só é importante idosos, comorbidade e criança, como é o segundo vírus mais importante para causar parotidite. E quando eu tenho muito H3N2, eu vejo mais crianças com parotidite, crianças vacinadas, é o segundo vírus depois da cachumba a causar parotidite. Muito bem, falar um pouquinho de co-infecção, né, que é um dos temas que a gente tinha que apontar nessa nossa aula. Então, assim, existem alguns estudos mostrando que a co-infecção com influenza A, ela aumenta a efetividade do Covid, né? E esse é um estudo experimental, onde eles fizeram com animais de laboratório, e o que eles viram é que o influenza, ele estimulou a maior expressão de AC2,
né? E com isso, quando você injetava em seguida, em menos de 3 a 4 dias, o COVID em animaizinhos já infectados com influenza, você tinha uma doença mais grave. Isso é muito interessante, acabou de sair um artigo na Emerging Infectious Disease sobre interferência viral, e eles mostram que para o H3N2 e para o H1N1 é diferente. Por exemplo, se você tem uma infecção por influenza e em 3 a 4 dias você se infecta por Covid, você tem uma chance de ter uma infecção mais importante, uma co-infecção mais grave. Se você tem uma infecção por H1N1 e uma semana depois você tem contato com o SARS-CoV, outro vírus, provavelmente a liberação de interfero pelo H1N1 tem uma ação razoavelmente preventiva contra o SARS-CoV-2. Mas isso acontece, isso é um estudo experimental, isso acontece apenas se essa infecção ocorre uma semana depois. Então, quando a infecção de um e outro agente é mais curta, você tem maior gravidade. Agora, com H3N2, você não tem essa prevenção. E a gente viu muito isso. A gente viu muitos pacientes que tiveram gripe e alguns dias depois, algumas semanas depois, tiveram SARS-CoV-2. E tivemos pacientes que tiveram co-infecção e foram hospitalizados com co-infecção. Vários estudos também experimentais mostraram o maior número de infecções, co-infecções com patologia atípica, como, por exemplo, encefalite, e mostrando que a associação influenza A e COVID pode ter um impacto maior quando você tem circulação. Eu queria mostrar que depende muito da taxa de influenza e de COVID que você tem na sociedade. O que eu estou mostrando aqui? Nós, de março a outubro de 2020, dos 1.269 pacientes hospitalizados, aqueles que eram COVID negativos, nós tivemos só 13 casos de influenza. Praticamente influenza A não circulou e influenza B em 12 casos, ou seja, hospitalizados, COVID negativo. E nós tivemos, estudando 244 pacientes que nós selecionamos com uma infecção mais importante pelo SARS-CoV, nós tivemos um caso de co-infecção com influenza B, dando uma taxa de 0,04%. E aí, como é que foi esse ano? Que a gente teve muito H3N2 na comunidade e já tinha SARS-CoV-2 circulando. De novembro a janeiro, a gente internou 134 pacientes no Hospital São Paulo, entre gestantes, crianças, idosos e pacientes de 40 a 59 anos, a maioria com comorbidade. 12% desses casos necessitaram de UTI e 9 casos, 7%, foram a óbito. O que a gente teve de co-infecção? Nós tivemos 5 casos nesses 134, lembrando que todos esses pacientes foram testados para COVID e influenza. E a gente teve, então, uma taxa de 3,7%. Se comparar com a taxa quando a influenza não estava circulando, a gente tem, quando eu tenho uma epidemia de influenza junto com uma epidemia de COVID, eu tenho 10 vezes mais chance de ter uma co-infecção. E quem foram esses pacientes co-infectados? Uma criança de 2 anos, que evoluiu bem, ficou em enfermaria, evoluiu bem, um imunodeprimido, era um homem de 40 anos, lúpico, que o filho tinha tido um quadro gripal também na semana anterior, um idoso de 90 anos que foi para a UTI e evoluiu a óbito, 2 idosos de 60 e 70 anos, e esses idosos aqui me chamou muita atenção que eles vieram da UPA e tinham sido testados com teste rápido para COVID e para influenza e era negativo e depois tiveram PCR positivo. Aqui eu estou mostrando um resuminho do quadro de 2 co-infectados. Vejam aqui, esse é o lúpico, tá, de 40 anos, ele tinha um leucograma inocente de 7.100 e uma proteína C reativa bem aumentada. Isso é a regra para o influenza hospitalizado. Não significa que é uma infecção bacteriana. A gente viu isso com Covid, aprendeu com Covid, e isso se viu também para esses pacientes hospitalizados. Aqui estou mostrando o PCR de influenza. No momento da hospitalização, ele já tinha uma carga viral menor para influenza e maior para Covid.
ele não usou antibiótico, a gente viu essa imagem, nós consideramos, eu passei na enfermaria naquele mês, então tive a oportunidade, era o meu mês de enfermaria também, de acompanhar esses casos todos, e ele respondeu muito bem ao oseltamivir, que foi introduzido para ele, não usou antibiótico, ficou só no catéter de 2 litros, não era vacinado para influenza e era vacinado para Covid. Aliás, a grande maioria não tinha vacina no ano de 2021. E isso, uma idosa de 70 anos, a tomo dela relativamente inocente, era um DPOC exacerbado, mas ela tinha um leucograma de 18.000, nós demos oseltamivir e antibiótico terapia para ela, também não tinha uma história de vacina para influenza, embora tivesse para Covid. Talvez a gravidade dos casos que se pensava para outras variantes, quando co-infectado com influenza, fosse maior. O fato é que agora a gente tem, provavelmente esses pacientes eram infectados com Ômicron e com influenza H3N2. E talvez por isso que a gente tenha visto, mesmo no imunodeprimido, lesões não tão importantes como a gente viu no começo da pandemia. Seguramente, a coinfecção mais importante em termos de infecção por influenza é a coinfecção bacteriana. Se para o Covid, o que a gente imaginava é que a minoria dos pacientes coinfectavam depois com infecção bacteriana na comunidade ou pacientes de enfermaria, para o influenza, 30% a 50% dos pacientes com influenza podem ter uma infecção bacteriana secundária. Isso acontece porque, após a infecção por influenza, em torno de 3 dias, eu tenho uma descamação importante de todo o epitélio do trato respiratório, até a região de brônquios, e eu tenho uma invasão bacteriana. Seja porque a hemaglutinina do influenza, ela atrai pneumococo, hemófilos e estáfilo, seja porque boa parte desses pacientes, como eu mostrei, são idosos ou diabéticos, e eles têm, os idosos, como vocês sabem, uma diminuição da célula CD8, que tem um papel importantíssimo no alvéolo pulmonar, e os diabéticos têm uma diminuição da migração de macrófagos no momento da infecção, além do influenza fazer uma inibição da fagocitose e da sinalização de outras citocinas. E os diabéticos também tem, apesar de ter um grande afluxo de neutrófilos para o alvéolo pulmonar, para o tecido pulmonar, você tem uma diminuição no potencial de oxirredução. Então, seguramente, esses pacientes, principalmente com comorbidade, mas também as crianças, a gente acaba vendo uma coinfecção bacteriana, e isso é importante da gente lembrar, de rever a carteirinha vacinal dos seus pacientes, principalmente durante a epidemia de influenza, para a vacina de pneumococo. Muito bem, aqui eu estou mostrando alguns casos onde a gente tratou com antibiótico e havia alguma inferência de uma coinfecção bacteriana. Esse paciente tinha 60 anos, tinha 5 dias de tosse seca, estava saturando em ar ambiente 78%, esse paciente, vejam que o aspecto tomográfico dele é muito centrolobular, tem algumas imagens, e ele tinha uma leucocitose. Para esse paciente, além do oseltamivir, nós demos antibiótico, foi coberto com ceftriaxona e azitromicina, depois a gente suspendeu a azitromicina. Esse é um paciente HIV, foi um paciente, um dos primeiros que foi a óbito, ele evoluiu depois, aqui é a tomo de entrada, mas depois ele evoluiu com infecção bacteriana e sepse, e esse era um paciente, vejam a imagem desse paciente. Esse paciente é um paciente de 36 anos, que tem bronquiectasia cística, nós ficamos muito preocupados com esse paciente, é um paciente que ele já tinha uma cultura positiva, contaminado por pseudomonas, só sensível a meropenem, ele faz uma influenza, ele interna, mas é um paciente que foi muito bem na enfermaria, nós tratamos com oseltamivir, tratamos com meronei quando ele entrou, vocês veem que na cavidade ele tinha, assim, secreção nessas cavidades, e tem uma segunda tomo onde ele melhora, e esse paciente recebeu alta, é um paciente de 36 anos, que apesar desse pulmão, é um paciente que contou para a gente que joga futebol. E aqui estou mostrando alguns pacientes que, vejam, 5 dias de internação, a maioria desses pacientes ficou
uma semana na enfermaria, um tempo muito menor do que a gente viu para a Covid. Esse também é um paciente, vejam como a imagem parece uma imagem de Covid-19 e era só influenza. Esse paciente não tinha co-infecção, ele tinha só influenza. Aqui estou mostrando para vocês a evolução da proteína C reativa. Vejam que um paciente sem infecção bacteriana, só com influenza, uma proteína C reativa bem elevada, 179, que cai para 114 em 2 dias, foi tratado só com oseltamivir e catéter de O2, e aqui eu estou mostrando uma tomo de um paciente com Covid, vejam esse aspecto, e vejam como esse caso de influenza, né, PCR para Covid negativo, parece muito a Covid. Então, para a influenza, a gente pode ter aspectos tomográficos, às vezes, muito semelhantes à Covid, e às vezes com imagem de consolidação. E esse outro paciente, um quadro de TEP. Esse paciente, um paciente de 89 anos, veio da UPA também. Nós começamos a tratar com oseltamivir, com essa imagem tomográfica. Ele tinha tido uma evolução da PCR, nós estávamos satisfeitos quando no 6º dia ele piora da dispneia. A gente faz imagem, faz avaliação com eco e ele teve um diagnóstico de TEP, que é menos frequente com influenza do que com Covid. E assim, a mensagem é, nós infectologistas aprendemos a segurar antibiótico, segurar a mão com antibiótico. Com a Covid a gente pôde testar muito isso, né, de tratar somente a pneumonia viral em muitos casos. Então, eu acho muito importante a gente avaliar. Embora a influenza possa ter uma co-infecção bacteriana e na comunidade também, fazer uma pneumonia lobar, uma sinusite bacteriana, otite em criança, é importante avaliar a necessidade de antibiótico, porque quanto menos tempo de antibiótico, menos tempo de internação e as suas complicações, resistência, evento adverso, a gente avaliar em que pacientes a gente suspeita da co-infecção bacteriana quando o aspecto tomográfico não é relevante. Quando tem persistência ou recrudescência da febre. Depois de 3 a 4 dias, a febre no influenza deve cair. Se persistir ou recrudescer, pode ser um sinal de infecção bacteriana, voltar a elevar o leucograma e, eventualmente, uma PCR que vinha caindo subir. Muito bem, uma outra consideração, nós não vimos nenhum caso assim no Hospital São Paulo, mas isso é relatado em epidemias por H1N1 principalmente, é a associação de influenza com aspergilose invasiva, quer seja associada ao uso de corticoide ou não, e isso é algo que nós temos que ficar de olho se a gente tiver uma epidemia. Falar rapidamente sobre a questão das vacinas, como vocês sabem, a maior quantidade de vacinas que a gente usa no Brasil são vacinas de split, de proteínas virais. A vacina trivalente do Butantan, ela tem H1N1, H3N2, influenza B, alguma linhagem, e a quadrivalente, que é dos serviços privados, H1, H3 e 2 linhagens de B, produzida a maior parte em ovos embrionados. Existe todo um sistema mundial de coleta de amostras por ano, mais de 10.000 amostras são sequenciadas e testadas para a gente poder escolher a cepa vacinal. Isso passa por cultura, o vírus tem que crescer em cultura também, então às vezes a gente seleciona uma cepa que não cresce bem em cultura, então ela não é a melhor cepa para vacina, e depois tem que ser testada em hemaglutinina, por inibição de hemaglutinação, em sorologia, em animais de laboratório, que a gente usa o furão. E assim a gente escolhe as cepas, e aqui eu estou mostrando do hemisfério sul as nossas vacinas em 2020, 2021, 2022, e os senhores podem ver que a gente geralmente tem mudanças. A que vem agora, a partir de março, é a cepa H3N2, a Darwin, mas a gente também tem mudança da cepa B. Né? Então, o vírus H1N1 é o vírus mais estável. Essa é a vacina do hemisfério norte que eles receberam esse ano. Vejam que a variante, a cepa deles era a Camboja, então diferente da Darwin, que circulou aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, agora, nessa epidemia, e diferente também da Darwin, que vai estar na nossa vacina. O H1N1 é o vírus mais estável, a gente muda ele menos na vacina. O H3N2 é um vírus muito menos estável, a gente muda mais ele na vacina. E na vacina trivalente, a gente tem que escolher uma linhagem de B.
A partir de 2014, nós tivemos mais problemas ainda com H3N2, porque foi um vírus que, quando eu escolho ele baseado na circulação mundial e coloco em ovo embrionado para fazer, ele sofre mutações de adaptação no ovo embrionado, de forma que o vírus que eu seleciono aqui depois para a vacina pode ter um match menor àquilo que eu escolhi para fazer essa fabricação. Isso é um problema na fabricação de vacina para H3N2. E esse é um slide muito importante para os senhores entenderem, porque muito provavelmente utilizar a vacina de 2021 nesta epidemia de H3N2 agora não obteria muito sucesso. Como é que a gente sabe se as cepas circulantes elas têm um potencial de serem neutralizadas pela cepa vacinal? A gente tem que fazer esse ensaio de inibição da hemaglutinação. Quanto maior o título, mais a cepa vacinal que está aqui, que eu testei no furão, no animalzinho, ela vai poder inibir. E vejam que quando eu faço em laboratório com animal de laboratório, em geral eu tenho títulos muito mais altos do que quando eu faço com crianças, soro de crianças vacinadas, em relação a adultos. Então, vejam como é diferente daquilo que eu tenho no laboratório para aquilo que eu vou ver quando eu tenho adulto. Mas, claro, que é possível, se eu tenho um título acima de 1 para 40, eu tenho alguma reatividade cruzada, mas num título acima de 1 para 40, que é o título positivo. Estou mostrando aqui qual foi a cepa que circulou no Rio de Janeiro, a cepa Darwin, que depois foi confirmada em São Paulo e em outros lugares. Vejam a distância da cepa Darwin para a distância genética da cepa Hong Kong, que estava na nossa vacina em 2021, e essa é a cepa do hemisfério norte. E aqui mostra aos senhores que, vejam, Darwin aqui, se conseguem ler, Darwin aqui, e vejam que os títulos de quem foi vacinado com Hong Kong para a cepa Darwin é menor que 40, ou seja, um título negativo. Então, não haveria uma resposta imunológica adequada com o conhecimento que nós temos há mais de 80 anos para a vacina de influenza, de utilizar esta vacina de 2021 para combater um surto de H3N2 causado por Darwin. Se houvesse títulos acima de 40, poderia haver uma reatividade cruzada, ainda que não boa. Mas não, esse é um dado da Fiocruz com a cepa circulante e com vacinados com Hong Kong 2021. Além disso, as meta-análises mostram que a eficácia, mesmo quando eu tenho match da vacina, não é 100%, não é 80%. E estou mostrando para H1N1, influenza B, nesse estudo de meta-análise, e vejam para crianças, e a última linha aqui são idosos, como para H3N2 a efetividade da vacina é menor. Assim, na atual pandemia, se eu tenho títulos negativos para Darwin, uma efetividade que na população idosa e criança é muito menor, elevaria 15 dias para você poder elevar o título. Não faria muito sentido a gente utilizar essa vacina para combater essa epidemia nesse momento, além de que as pessoas podiam ter uma falsa sensação de proteção e relaxar mais em relação à proteção e não utilização de máscara, o que a gente já vê com a Covid. E há estudos que mostram que quando você vacina muito próximo de uma outra vacina, eu tenho uma vacina agora, que é Hong Kong, e daqui 2 meses eu vou vacinar com uma vacina com Darwin, eu faço uma expansão clonal de células B e eu posso ter um efeito deletério na hora que eu precisar expandir as células B com a cepa que realmente vai proteger. Por todos esses motivos, a gente deve coletar a amostra para diagnóstico até o 7º dia, quando a maior parte dos vírus ainda mantém uma carga viral. Em termos de tratamento, a grande novidade nos Estados Unidos, já liberada em outros países, é o Baloxavir, que é uma droga de uso único, de dose única, que é um inibidor de polimerase, que a gente não tem no Brasil, o que a gente tem no Brasil, o oseltamivir. Essas outras drogas estão liberadas no Japão, em alguns outros países, e o favipiravir é uma droga também inibidor de polimerase para influenza
aviário usado no Japão. Eu não vou comentar sobre o Baloxavir, porque ainda não chegou no Brasil, e tem estudos também em pacientes hospitalizados com maior número de doses, mas ele foi liberado para dose única, para início de quadro de síndrome gripal. O que a gente tem no Brasil, que está no protocolo do Ministério de 2017, no guideline da Sociedade Americana de Doença Infecciosa e no guideline europeu, é o uso do oseltamivir em pacientes com fator de risco, fazer uma terapêutica precoce, preferencialmente nas primeiras 24 a 48 horas, e sem fator de risco a critério médico, e para todos os pacientes com síndrome respiratória aguda grave, e, além de que, considerar antibiótico de acordo com o consenso. Os pacientes de grupo de risco, ainda que não hospitalizados, podem ter um benefício até o 5º dia de sintoma. Então, quando é um paciente de grupo de risco, independente das 48 horas que há um maior efeito, como eles podem fazer pneumonia, é possível que tenha um benefício até 5 dias. Isso ficou evidente em alguns estudos de meta-análise observacionais. Vejam que nós não temos estudos randomizados controlados de uso hospitalar de oseltamivir versus placebo, porque isso não é considerado ético. Então, todos os estudos que mostram efetividade são estudos observacionais, e a maioria fez estudos com pacientes com H1N1 e não com H3N2. São vários estudos de meta-análise mostrando que nos permite utilizar em pacientes hospitalizados eventualmente até além de 5 dias, embora que a diminuição de mortalidade e ida para a UTI foi na introdução até 5 dias do início de sintoma. Em pacientes imunodeprimidos, eles não fazem parte desses estudos, você pode utilizar além dos 5 dias de sintoma, e em pacientes muito graves também existem alguns estudos, com pequeno número de casos, da utilização em até 10 dias. Em pacientes imunossuprimidos, é importante a gente continuar controlando o PCR para eventual surgimento de resistência quando a gente usa por tempo mais prolongado. E esse é um estudo durante a pandemia de H1N1 que foi feito pela Secretaria Estadual, que é um estudo caso-controle, onde a mortalidade diminuiu naqueles pacientes com menor de 72 horas. Então, a recomendação do OMS, recomendação internacional, é que pacientes de grupo de risco, iniciar precoce, tem benefício até o 5º dia, e em pacientes hospitalizados, podendo ser utilizado até o 10º dia, com algum benefício, embora não demonstrável nessas meta-análises. Aqui as doses do tratamento, tanto do tratamento como a quimioprofilaxia, vocês encontram nesses manuais, e lembrar que a gente tem que adaptar a dose em pacientes com alteração do clearance, em pacientes com clearance mais baixo, existe a formulação de 30 miligramas, existe a formulação de 45 miligramas. Isso também os senhores encontram nos manuais. Era isso, acho que já deu o meu tempo, que eu queria comentar, e agradecer aos meus pós-graduandos e ao apoio do Hospital São Paulo durante a pandemia, nos nossos trabalhos e na detecção dos nossos pacientes e da nossa comunidade. Muito obrigada. 15 minutos para pergunta, para comentário. O Lúcio. Lúcio, depois da Thelma. Bom dia, doutora Nancy, obrigado pela aula. Considerando a evolução da conhecimentos da influenza desde 1918 e traçando um paralelo com a Covid, o que falta na evolução da Covid para a gente passar a dizer que não estamos vivendo mais uma pandemia, uma endemia, uma doença endêmica? E se você acha que a Covid, assim como a influenza, vai ter um comportamento sazonal? Tá. Em relação à gripe espanhola, o que a gente viu é que a gente teve ondas mais graves depois da primeira onda da gripe espanhola. E até a gente ter uma estabilização do vírus, ou seja, ele deixar de ter óbitos num número igual na população
que não era de extremo de idade, porque isso aconteceu com a pandemia de gripe espanhola, você teve muitos óbitos em jovem, na mesma proporção de crianças e de idosos, e até mais em jovem que idosos. Levou cerca de 30 anos para mudar essa epidemiologia. Só que naquela época não tinha vacina. A gente tem que considerar que agora a gente tem uma pressão vacinal. Com certeza, a gente vê que a maior parte das mutações, elas acontecem na região onde a gente dirige nossos anticorpos neutralizantes. Então, agora você tem uma pressão de vacina, além da pressão de um grande número de pessoas infectadas. Então, é possível que, num menor tempo, a gente tenha essa evolução para um vírus mais estável. Todos os outros coronavírus, HKU, C43, 229E, eles tiveram esse caminho, né? A maior parte deles de morcegos e depois passaram por um hospedeiro intermediário e acha-se que, por exemplo, faz 500 anos que um deles foi detectado na população humana. Nós não vamos esperar 500 anos, porque a gente tem vacina, porque a população circula muito mais, porque o acometimento da população foi muito maior. Então, qual é esse tempo que vai levar para virar? Eu tenho certeza, vai virar um coronavírus como os outros. A gente vai ter morte em extremos de idade, talvez a gente tenha que vacinar muito até a gente ter um print da população e talvez tenha que decidir manter vacinação só em extremos de idade. Isso só a epidemiologia vai mostrar, se o vírus caminhar para ser um vírus respiratório como os outros. O maior impacto em extremo, eventualmente imunodeprimido, com necessidade ou não de revacinação, né? Então, isso é uma questão. A gente está vendo uma doença mais leve. Então, isso é o caminho. E a gente está vendo uma doença que causa mais lesão em traqueia e brônquio, que isso é o modelo de influenza. O influenza, apesar de causar pneumonia viral, a grande maioria das pessoas com influenza, elas vão ter um quadro de mais traqueite e bronquite. Então, parece que a gente está vendo isso com a onda. Agora, em termos de sazonalidade, isso é mais difícil, porque a gente não tem para os diferentes coronavírus endêmicos, né, os 4 que eu citei, eles não têm a mesma sazonalidade, e eles têm uma sazonalidade por vezes irregular, então isso nós vamos ter que ver. Não imagino que vamos ter uma sazonalidade como de influenza. E espero que as novas gerações de vacina possam permitir que a gente tenha uma durabilidade de anticorpos um pouco maior. O Celso continua fônico, Celso? Continua fônico. Então, professora, eu queria agradecer a excelente apresentação. Eu só fiquei preocupada em relação aos testes rápidos, né, os testes de antígeno. A gente sempre sabe que a sensibilidade ela é mais baixa, então não exclui os negativos, mas a gente também tem casos em que ele vem positivo e a gente tem que pensar que talvez sejam falsos positivos também. Essa é a minha preocupação. Esse teste que tem os 3 estados positivos. Esse teste, né, eu quis colocar para chamar atenção, porque me preocupa muito. Nós testamos vários testes de antígeno, não só de Covid, como alguns de influenza, e testes que, assim, chegam, são aprovados para serem vendidos. Não significa que eles estão validados, por exemplo, pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que inclusive os senhores podem encontrar no site. Eles têm lá testes que já foram validados pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, isso me preocupa muito, porque eu tive paciente, inclusive na clínica privada, que testou Covid com teste de antígeno positivo e depois foi no hospital e era negativo e o PCR era positivo para influenza. Essa paciente recebeu corticoide. Então, assim, existem testes que dão falsos positivos e testes que dão falsos negativos. O falso negativo, a gente vai atrás de fazer um teste mais sensível. O duro é você saber separar. As grandes marcas não costumam ter problema. Abbott, Roche, Eco, BD, Siemens. Agora, você tem testes que a gente não conhece e não sabe como eles foram validados. Então, isso nos preocupa, porque muitas vezes a gente faz coorte em hospital só com antígeno. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Acho que o Celso está com o microfone. Então, Celso, Agora vocês ouvem, não? agora sim, tomou. Bom dia a todos, um pouco atrasado. Imagina se eu ia perder a apresentação da Nancy, né? De forma nenhuma. Infelizmente, pessoal, tem várias perguntas que foram feitas, né? Que eu gostaria de palpitar, mas eu diria que a experiência que eu tenho com relação aos testes rápidos é muito semelhante àquela que a Nancy tem, sabe? Em primeiro lugar, uma variação enorme na qualidade dos testes, uma dependência enorme da coleta, então isso me deixa muito preocupado com relação à autocoleta, né? E, em terceiro lugar, na nossa experiência com o kit da Abbott, ele tem uma sensibilidade boa quando a carga viral é alta, né? Então, quando o CT, digamos, vai até 27, mais ou menos, ele detecta bem. Então, faz sentido a gente imaginar que, em termos populacionais, se a pessoa é positiva para antígeno, desculpe, negativa para antígeno e positiva no PCR, a pessoa transmite menos, em termos populacionais. Mas, como a Nancy falou, e a gente já viu alguns casos que a Nancy acompanhava clinicamente, o contrário, pessoas que têm antígeno negativo e PCR positivo com um CT de 15, de 20, quer dizer, uma carga viral absurdamente alta, né? Então, é muito complicado a gente tomar decisões individuais. Embora eu reconheça que, em termos populacionais, é muito importante você ter o teste de antígeno na farmácia, porque isso permite uma capilaridade muito maior, você interferir na circulação do vírus, né? Outra pergunta que eu ouvi e eu queria transmitir para vocês, a gente teve uma positividade no PCR nas últimas 6 semanas que foi absurda, né? Não só nós chegamos a fazer 11 mil testes por dia, 11 mil, tá? Isso é 100 vezes mais do que a gente chegou a fazer para H1N1 por dia. Como a gente teve uma positividade de 64%, uma coisa também inimaginável, né? Só que nessas últimas 4 semanas, esse percentual está caindo. Então, nós partimos de 64, 62, 58. Ontem, nós tivemos 50% de positividade. Tá? Então, e o número total de testes sendo feito igual. Então, eu não acho que ainda não está no momento de a gente ter um otimismo cauteloso. Eu acho que ainda não chegou exatamente nesse momento. Mas eu estou vendo, nas últimas 2 semanas, uma diminuição da taxa de positividade. Se isso se mantiver, né, eu tenho a impressão que talvez daqui 3 semanas, 4 semanas, a gente atinja um índice que a gente está vendo na Inglaterra agora. A Inglaterra meio que já estabilizou esse Ômicron, né? Mas a gente já levou tanto chapéu desse vírus que eu fico com medo também de ser otimista demais e a gente se frustrar novamente. Mas o dado que a gente tem me permite imaginar que nós, aqui em São Paulo, podemos estar atingindo um nível já de um pouco mais de equilíbrio. Parabéns, Janaci. Como sempre, excelente sua apresentação. Essa observação sua é importante. E como existe uma dificuldade grande para notificar, tanto no ESUS como no CIVEP, notificar um caso positivo tem que preencher 22 campos. Para notificar um caso de internação, 82 campos. A maior parte das instituições estão com um número grande de casos represados. Então, é possível que nós vamos observar no nosso cotidiano uma diminuição, perceber uma diminuição do número de casos, do número de internações. No registro nacional, ela vai continuar aumentando porque vai sendo alimentado o dia referente ao caso, é o dia que foi alimentado. Não é retroativo assim no dia que foi feito o diagnóstico. É possível que exista uma dissociação entre o que vai estar acontecendo no cotidiano e o registro que vai aparecer no noticiário. Não sei se a Nancy concorda com isso, se você também concorda com isso. Com certeza, concordo, com certeza.
Com certeza, também acho. Olha, para você ter uma ideia, Medina, a gente ficou muitas semanas sem conseguir colocar os dados no site do Ministério. Agora, semana passada, nós conseguimos colocar 130 mil registros. Tá? Então, você vê que existe uma defasagem enorme nisso. Então, eu acho que muito vai ser do dado do dia a dia, que a gente está vendo. E, como eu falei, assim, eu fico mais esperançoso com essas 2 últimas semanas. O dado oficial ainda vai demorar muito tempo para a gente poder acreditar nesse dado, né? Nós temos mais 2 comentários ou perguntas antes de encerrar. A professora Janine, depois a professora Érica. Janine, que é professora da enfermagem, diretora da enfermagem, do curso de enfermagem da Escola de Pós-Medicina. Bom dia, sempre bom te ouvir, né, Nancy? Eu acho que era a Érica que estava primeiro, Érica, mas como eu sou mais velha, eu vou aceitar a deferência, tá, querida? Claro, Janine, vai em frente. Imagina. Nancy, eu gostei muito desse teu conceito, Granado, de otimismo cauteloso, talvez seja interessante a gente começar a pensar nele. Nancy, eu tive um momento que eu perdi a conexão, não sei se tu falaste sobre isso, mas há sempre uma velha discussão aqui interna, e a gente, entre os colegas, sobre a vacina da influenza, a do sistema privado, a do SUS. Como eu sou uma professora mais velha, sempre fico me pressionando para eu fazer a do privado. E aí, por questões dos riscos, apesar de não acreditar tanto neles. E aí eu queria saber de você, ou do Celso, o que a gente deve fazer mesmo, se a gente talvez antecipe, né, a vacina da influenza e se a gente, de fato, deveria, se possível, fazer do privado. O que você pensa sobre isso? Tá. Então, eu acho assim, a diferença da vacina do privado é uma vacina quadrivalente que tem uma linhagem a mais de influenza B. O que acontece é que nos últimos anos tem prevalecido influenza B linhagem Vitória, que tem sido mantido na vacina trivalente pública e na vacina do privado. Então, nesse sentido, esse investimento para uma possível ocorrência da outra linhagem que não tem sido persistente, não faria muita diferença. Outra diferença que faz é que, geralmente, a vacina do privado, ela está disponível antes da vacina pública. Aí a gente tem uma faca de 2 gumes, porque se você vacina muito precoce e a epidemia te atrasar um pouco, depois de 4 a 6 meses, os títulos caem, né? O que a gente vê com vacina de Covid era o que a gente sempre viu com vacina de influenza. Depois de 4 a 6 meses, cai o título. Depois de 8 meses, dificilmente você tem uma proteção importante. Então, se você vacina muito precoce, pode ser que quando você chegar a setembro e outubro, e você tiver uma pequena epidemia de B, ou você viaja pelo país, agora a gente vai viajar mais, sei lá, né? Ou as pessoas têm algum convívio, você pode não estar protegido. Então, essa seria a vantagem adicional que, nesse momento, nos últimos anos, essa outra linhagem não tem predominado. E tem a questão do custo também. Nada a acrescentar, Janine. Obrigado, Nancy. Obrigada. A professora Érica. Oi, Nancy, obrigada pela aula, foi excelente. Um dado que a gente aprendeu com a pandemia também foi a diminuição da meningite, por exemplo, para enterovírus em crianças, né? Com esse retorno às aulas, você antecipa que a gente vai ter um aumento do número de casos, né, de meningite por enterovírus, ou a gente vai estar numa situação mais tranquila, baseado nesses dados que a gente tem da redução nesses últimos 2 anos dos casos de meningite? Não, eu tenho certeza que a gente vai ter uma recrudescência de muitas viroses, porque as crianças ficaram protegidas. Eu tinha alguns slides aí de estudos da Universidade de Harvard, onde eles mostram esses modelos matemáticos que você vai ter todas essas viroses, você vai ter mais cachumba, você vai ter mais enterovirose, meningite, todos. O que a gente viu com vírus sincicial em criança, esse ano foi um dos anos mais difíceis de vírus sincicial e ele durou de março até setembro, outubro, que normalmente não durava. Então, com certeza a gente vai ter, e no
Público-privado, até a carteira de vacinação está bem atualizada, mas o público infantil, a carteira de vacinação, ela se perdeu um pouco ano passado. Então, nós vamos ter problema. Bom, antes de encerrar, eu quero comunicar a próxima reunião, na próxima terça-feira. Vamos falar um tema de nefrologia, que é a doença renal policística, que é o sono predominante. Toda a ITA que vai fazer a apresentação junto com o doutor Daniel. E agradecer a doutora Nancy Belei pela apresentação e pela colaboração que ela sempre presta aqui no hospital, junto com o doutor Celso Leonardo. Todo ano eu tenho alguma infecção que predomina e, por alguma razão, nós temos que ficar discutindo, e sempre no começo do ano, os dois dão uma direção para a nossa conduta. E no caso do Covid, já tem 2 anos que nós estamos falando disso com os dois, quase que mensalmente. Então, muito obrigado, Nancy, queria passar a palavra para você. Muito obrigado mais uma vez pela sua grande colaboração. Muito obrigado, Celso, também, por trabalhar conosco o tempo todo. Obrigada, Medina, muito obrigada. Então, tá.